A Justiça de São Paulo condenou José Maria da Costa Júnior pela morte da ciclista Marina Harcott a 12 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de embriaguez ao volante, omissão de socorro e homicídio doloso qualificado. Ainda cabe recurso e o acusado vai responder em liberdade. Vamos entender essa decisão agora com o nosso especialista em temas jurídicos, o Bruno Silvestre, no Plantão do Meteoro. Vamos lá, ó, na tela já o nosso querido Bruno Silvestre. Fala, Bruno, tudo bem com você? Ó, esse é um tema interessante, Bruno, porque o que é interessante entre aspas, né? A gente não acha interessante o caso em si. Mas para entender um pouco como funciona a nossa justiça, eu vou te pedir para explicar, porque eu não entendi. Bom, vamos lá, Lúcio. Primeiro a gente tem que entender que crimes dolosos contra a vida, ou seja, crimes em que a pessoa ela tem a intensidade, a vontade, né, a intenção de matar alguém, né, esse crime ele é julgado não em uma vara criminal, ele é julgado no tribunal do júri. O tribunal do júri ele é feito, obviamente, tem um juiz que conduz a sessão e você tem lá os jurados que vão votar se eles acham que a pessoa cometeu o crime ou não, e eles vão responder um questionário feito pela juíza, ou seja, ela faz um questionário, são perguntas que os jurados vão ter que responder. E aí, nesse tribunal do júri, esse senhor, né, ele foi condenado a entre 12 a 13 anos. Tem lugares que estão falando 12 que são em regime fechado, e tem um período que não é em regime fechado, que chegaria a 13, e aí a pessoa está falando entre 12 e 13 anos. Mas é isso, ele foi condenado e vai responder em liberdade. Por que ele vai responder em liberdade? Porque não foi, inicialmente, não foi uma prisão em flagrante. Ou seja, encontraram ele, pegaram ele, né? Um dia depois, foi uma coisa que saiu na mídia, né? Na época, mas que não houve essa prisão em flagrante. Geralmente a pessoa ela se mantém presa, né, quando há uma prisão em flagrante. Quando da sentença, o juiz ele pode dizer, né, essa questão de que responda em liberdade ou que responda preso. O Ministério Público já vai entrar com recurso. Mas vamos pegar a matéria, que daqui a pouco eu falo um pouco mais também sobre essa questão do recurso do Ministério Público para a gente entender. Mas, basicamente, é uma decisão da sentença em que ele vai responder em liberdade enquanto tiverem os recursos. Vamos lá, né? Então, reportagem quentinha aqui da Folha Jus. Motorista que matou ciclista em São Paulo é condenado a 12 anos de prisão. A Justiça de São Paulo condenou José Maria da Costa Júnior, réu pela morte da ciclista Marina Koller Harcott, eu acho que é assim que fala, tá? A 12 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de embriaguez ao volante, omissão de socorro e homicídio doloso qualificado. A sentença foi lida pela juíza Isadora Botti Beraldo Moro, na madrugada desta sexta-feira, dia 24, no Fórum da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, após 11 horas de audiência. A defesa de Costa Júnior, representada pelo advogado José Miguel da Silva Júnior, acusa a promotoria de sensacionalismo por apresentar fotos do cadáver de Marina em público e diz que vai recorrer da sentença. O réu teve concedido o direito de recorrer da decisão em liberdade. Aqui as aspas do advogado. O promotor viu que ia perder o julgamento e apelou. Colocou foto da Marina morta e chocou os jurados. A Marina morreu 2 vezes. Hoje, o promotor figurou como um verdadeiro assassinato da Marina. Foi aí o que disse o advogado à Folha. A decisão do júri foi por maioria simples, com um placar de 5 votos a 4. Além da prisão, Costa Júnior não perde o direito de dirigir por 5 anos após o cumprimento da pena. Marina foi atropelada por José Maria em novembro de 2020, quando pedalava pela Avenida São Paulo, pela Avenida Paulo VI, no Sumaré, Zona Oeste. De acordo com laudos periciais, o réu estava embriagado em alta velocidade, a mais de 90 km por hora, quase o dobro da máxima permitida, de 50 km por hora, quando atingiu
a ciclista pelas costas. Após fugir do local sem prestar socorro, o motorista foi flagrado por câmeras de segurança do condomínio onde morava. As imagens mostram José Maria no elevador, acompanhado de uma mulher e sorrindo minutos após o atropelamento. Eu nem lembrava desse caso, Bruno, mas que bom que a justiça mantém, né, esses casos seguem tramitando. E aí eu queria tirar uma dúvida contigo, antes de você continuar, é sobre essa estratégia da promotoria. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, primeiro a gente tem que entender as funções, né? A promotoria é como se fosse ou é, né, o advogado de acusação, ou seja, é o Estado brasileiro indignado com uma situação e querendo provar algo que aconteceu. Um tribunal do júri, ele tem alguns excessos que são permitidos, como advogado gritando, defensor se ajoelhando, ou seja, você tem uma atuação ali, né? Eu acho que mostrar a foto dela é algo que impacta, mas é algo que, assim, deveria realmente ser feito. Não acho que é um problema você colocar isso. Eles podem dizer, ah, não, apelou. Ok, só que se fosse o contrário, né, aquela pessoa que está ali defendendo usar de um artifício desses, aí ele não reclamaria. Então, para mim, a paridade de armas, paridade de defesas ali, estava ok. E, na verdade, a gente tem que lembrar, foram 11 horas de audiência. Não foi só a mostrar uma foto. Você teve 11 horas de ouvir pessoas, de pegar a perícia, de analisar o caso, porque aquela questão também, só o que a gente pode comentar é de acordo com o que estão nas notícias, porque a gente não teve acesso à sentença ainda de forma plena e também a todos os instrumentos do processo, porque são vários volumes, né? O que a gente tem de informação é que a perícia constatou que ele estava embriagado e constatou que ele estava dirigindo a 90 km por hora e a narrativa de como foi o acidente. Isso tudo, quando uma pessoa dirige embriagada e mata uma pessoa, existe uma coisa que é o que a gente chama, né, de assumir o risco. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Cada vez mais a gente está pedindo para as pessoas usarem bicicleta, transporte alternativo, para que justamente a gente diminua o fluxo no trânsito. E aí a gente vai e acha que uma cerveja é tranquilo, e acha que beber e dirigir é de boa, e só que há consequências. E essas consequências geram morte de ciclistas. Eu, por exemplo, pela minha deficiência visual, eu não posso ficar pedalando, mas a minha esposa é ciclista. Se um dia acontece algo assim com ela, vai ser terrível. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas acham que é natural beber e dirigir. E não é, não é correto. Então, assim, para mim, se ficar comprovado, e é isso que eu tenho que dizer, se a perícia ela não foi impugnada e ela está correta, e essa condução das coisas mostra que ele é culpado, realmente não só é uma vitória, como é uma forma de mostrar para as pessoas que se elas estiverem embriagadas e dirigirem, vai ter consequência criminal, elas vão ser presas. E aqui eu não estou falando desses 12, 13 anos ou de quanto ele vai cumprir. Eu estou falando da punição. Eu estou dizendo das consequências. Porque a questão é, a vida dessa ciclista não vai voltar. Mas talvez pessoas que vejam esse vídeo, que vejam essa condenação desse cidadão, elas reflitam e falem, poxa, não vou beber porque tem consequência. Seria muito bom que as pessoas tivessem mais essa consequência. E aí entra uma outra coisa que eu acho que o legislativo devia correr atrás, que é justamente limitar a habilitação. Porque eu acho que não só a questão de pontuação, mas eu acho que a questão de só quem tem os atributos e age de forma correta no trânsito pode se manter no trânsito. Alguém que cria briga no trânsito, alguém que é fichado 3, 4 vezes por situações de trânsito, essas pessoas elas não devem, não digo nem 5 anos, eu digo 10 anos, 20 anos sem poder dirigir, justamente porque o carro
quando você usa ele de forma irresponsável, ele é uma arma. Então, nesse caso, a gente tem que fazer com que o carro ele seja um transporte e não uma arma. E para isso a gente precisa de medidas tanto estatais como também a gente cobrar essas coisas, porque nesse caso era uma ciclista de 28 anos. Eu não quero entrar muito nesse detalhe de idade, mas é aquele negócio, é uma vida pela frente, sabe? Que fosse uma ciclista de 70 anos. É um crime da mesma forma. Mas o que eu estou querendo mostrar, o que pega nisso, é que é uma pessoa que está ali, que está fazendo assim, o seu caminho rotineiro, utilizando a bicicleta, fazendo o que deveria fazer, e aí vem alguém irresponsável e destrói a vida dessa pessoa. Então, assim, é uma questão complicada. Eu sou da base de que todos têm direito à defesa. Ele vai responder, ele tem o direito de responder, de recorrer, né? E aí entra aquela questão: o Ministério Público entende que foi injusta a sentença no sentido dele responder em liberdade. Então, o Ministério Público vai recorrer para que essa prisão ela seja imediata. Mas aí o que acontece? Vai caber agora aos desembargadores analisarem. O advogado, ao que me parece, pode não ser isso, tá? Mas ao que me parece, pode ser que ele peça anulação do júri por conta de ser usada essa fotografia dela. Eu não acho que ele vai ganhar uma anulação nesse caso, mas pode ser que ele peça. Pode ser que os desembargadores concedam? Pode ser. Na verdade, é como eu digo, mesmo um advogado que atua no processo, que leu todo o processo, ele não tem a garantia de que vai ter um resultado na segunda instância favorável ou da forma que ele pensa que vai acontecer. Há uma indução a uma ideia de que aquilo vai acontecer ou não. Como eu estou falando, não acho que essa questão da utilização da fotografia vai gerar uma anulação, mas pode ser que os desembargadores anulem. Aí o processo vai para a STJ para saber se aquilo é possível ou não. Então, assim, é nessa linha que a gente vai. E o que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte: a justiça com J maiúsculo, né? No sentido de ser uma instituição. A justiça como instituição ela não é preto no branco, ela não é uma coisa tão clara e certa para o que a gente acha. Ela vai buscar um bom direito, mas esse bom direito vai depender de várias questões, vários elementos. E é a partir disso que a gente chega, né, a uma conclusão. Então, assim, o que a gente tem nesse momento é uma condenação a um cidadão que dirigia embriagado a 90 km por hora e que matou uma ciclista. Então, assim, não entendo ainda por que foi um placar tão apertado, né, de 5-4 entre os júri, no júri, né? Mas a questão aí é de que há uma alegação por parte dele de que ele não teria visto a ciclista, mas eu acho que pelo que o laudo indica, muito provavelmente ele viu, ele sabia do que estava acontecendo e foi isso. Então é uma vitória, digamos assim, essa condenação e eu espero realmente que a gente tenha menos mortes de ciclistas, porque já deu tempo, sabe? A gente está no tempo de como eu posso dizer, de recursos renováveis, de preocupação com o meio ambiente, sendo que o ambiente urbano também é um meio ambiente, é um ambiente que a gente vive, e que esse ambiente seja cada vez menos tóxico de todas as formas, inclusive nessa de assédio, morte, violência de motoristas contra ciclistas. É basicamente isso que a gente espera, né? E é o que a gente tem. Então, a justiça por essa ciclista começa a ser feito. Vai para a segunda instância, cabe recurso, mas é isso. Condenação no dia de hoje. No fim, todo mundo vai recorrer, né? Um lado vai recorrer pela condenação, o outro vai recorrer por não ser preso
já, né, por poder recorrer em liberdade. Exatamente. O Ministério Público já anunciou, obviamente que a gente só sabe o que vai ser o recurso quando ele é ajuizado, mas o Ministério Público já anunciou que vai recorrer pela prisão e pelo aumento da pena para 17 anos e não de 12 a 13. E a outra parte, obviamente, deve recorrer talvez por essa anulação, não se sabe, e a outra coisa, obviamente, é que pela inocência, né? Ou seja, um 5-4 é uma coisa muito próxima ali, e eles podem ter elementos de defesa, né, que façam com que haja uma apelação, né, um recurso contra esse julgamento do tribunal. Tá certo, o Bruno vai continuar acompanhando esse caso e novidades você traz pra gente, né, Bruno? Isso aí. Perfeito, obrigado, meu querido. E olha só, antes da gente ir embora, eu quero mostrar para vocês um vídeo novo que a gente tá aqui, ó, no canal do Meteoro mesmo, tá? Então você entra aqui no nosso canal, você tá vendo esse vídeo, terminou esse vídeo, já vai para assistir esse outro que a gente preparou aqui para você. É um especial sobre as conexões mais bizarras da Brasil Paralelo. É um vídeo especial da TV Cringe, no formato TV Cringe, no modelo TV Cringe, com o tom, né, do TV Cringe, sobre a Brasil Paralelo aqui no canal do Meteoro. Vale muito a pena você dar uma olhada, porque realmente tem umas conexões bem estranhas aí dessa produtora da extrema-direita, e a gente te conta tudo nesse mini doc aqui no canal do Meteoro, fechou? Grande abraço, até a próxima.